Então, pessoal, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre diluição de soluções, né? O que é o processo de diluição de soluções? É quando você pega uma solução mais concentrada e você quer que ela fique menos concentrada. A gente faz muito isso quando a gente pega aqueles suquinhos, por exemplo, de caju e quer diluir ele para ele ficar pronto para beber, né? Aqueles suquinhos vêm na garrafinha, então a gente dilui. E aí o que é essa diluição? Seria você adicionar solvente para diminuir a concentração. E toda vez que tiver um exercício sobre diluição de soluções, você vai usar a mesma fórmula, tá? Então sempre a gente usa a mesma equação para calcular a concentração de uma solução após o processo de mistura, diluição ou até de evaporação do solvente, que seria o processo contrário do que a gente faz com o suco. No caso do suco, a gente adiciona o solvente para diminuir a concentração. Se eu evaporar o solvente, eu vou deixar a solução mais concentrada, eu vou aumentar a concentração da solução. E que equação é essa? A equação é simples, ela fala para a gente o seguinte: a concentração final vezes o volume final sempre será igual à concentração da solução inicial vezes o volume inicial, concentração 2 vezes o volume da solução 2, mais concentração 3 vezes o volume da solução 3. Esses valores, C1, V1, C2, V2, C3, V3, depende de quantas soluções eu estou misturando. Então, essa fórmula aqui ela é genérica, serve tanto para mistura, diluição ou evaporação de solvente. Agora, se eu estiver falando só de diluição, eu terei uma solução final e uma solução inicial. Então, a minha fórmula para por aqui, tá? Fica C1, CFVF é igual a C1V1, tá? É importante falar que as unidades de concentração devem ser todas iguais. Então, por exemplo, se essa concentração final for em mol por litro, a concentração 1 tem que ser mol por litro, aqui tem que ser mol por litro, aqui tem que ser mol por litro. Da mesma forma, as unidades do volume também devem ser todas iguais. Se eu utilizar o volume em ml, aqui tem que ser ml, ml, ml e ml, tá certo? E aí eu pus aqui uma ilustração só para mostrar para vocês que quando a gente faz uma diluição, que a gente adiciona o solvente, né, a quantidade de soluto permanece igual, porém a gente aumenta a quantidade de solução. Isso quer dizer que a massa da solução total vai aumentar e que a minha solução vai ficar mais diluída, né? Com a menor concentração de soluto por volume de solução, tá certo? Agora nós vamos fazer alguns exemplos, sempre aplicando essa equação. Vocês vão ver que é bem tranquilo, é bem facinho. Vamos lá ver? Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele fala o seguinte, ó. Qual a concentração final de uma solução preparada com 20 ml de outra solução concentrada de 3 mol por litro e água suficiente para preparar 150 ml de solução? Então percebam o processo. Sempre que for possível, tenta fazer um desenho para poder melhorar o entendimento. Então, como é que funcionou esse exercício? Eu tinha aqui antes, né, uma solução que era a minha solução estoque, que a gente fala, que é a solução mais concentrada. Ela era uma solução 3 mol por litro. E aí, essa solução 3 mol por litro, eu peguei aqui 20 ml dela, e coloquei em um outro recipiente para poder preparar uma nova solução. E aí, essa nova solução, eu peguei 20 ml dela e adicionei uma certa quantidade de água, que seria o meu solvente, até eu conseguir obter 150 ml de solução. Tá? E aí eu quero saber qual é a concentração dessa nova solução. Aqui, gente, uma coisa interessante, dá para a gente saber quanto de água que foi adicionado, tá? Porque se eu peguei 20 ml dessa primeira solução e eu completei com água até inteirar 150 ml, isso significa que eu coloquei aqui 130 ml de solvente, tá? Agora aqui é o seguinte, vamos tentar fazer o cálculo utilizando aquela fórmula. Como aqui trata-se de uma diluição, eu teria só a minha solução final e a minha solução inicial, né? Então eu vou usar a fórmula da seguinte forma, olha aqui. Eu vou escrever concentração final vezes o volume final é igual a concentração 1 vezes o volume 1. E aí é só substituir os valores que eu tenho no exemplo, no exercício, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Qual a concentração final? Não sei. É isso que eu quero descobrir. Qual o volume final? 150 ml.
Qual a concentração inicial? 3 mol por litro, vou pôr 3 aqui. Professor, mas ali está mol por litro e aqui está em ml. Não tem problema, tá? Concentração tem que estar na mesma unidade, volume nas mesmas unidades. Mas não precisam ser, por exemplo, só porque ele é litro, aqui precisa ser em litro, não. Então, a concentração da solução, 3 mol por litro. E o volume da solução que eu peguei ali foi 20 ml. Aí, fazendo essas continhas, eu consigo calcular o valor da concentração final. Então, a minha concentração final vai ser 3 vezes 20, 60, dividido por 150. 0,4 mol por litro. Resposta final. Como que eu sei que aqui a resposta é mol por litro? A concentração 1 era mol por litro, então a concentração final também vai ser mol por litro, aquilo que eu disse tem que estar nas mesmas unidades, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente fazer ele pergunta o seguinte: qual a concentração final de uma solução preparada pela mistura de 200 ml de uma solução 20% massa-volume, esse 20% massa-volume é a concentração dessa solução, e 300 ml de outra solução 60% massa-volume também, mesmas unidades, tá? Então, vamos perceber aqui qual que é o movimento que está acontecendo, né? O que é que eu fiz com essas soluções. Como eu disse, sempre que possível, faça um desenho. Então, eu tinha uma solução. Essa solução aqui, ela tinha uma concentração de 20%. E eu peguei dessa solução um volume de 200 ml. Então, aqui, ó, 200 ml. E coloquei num outro recipiente, né? Beleza. Aí, eu peguei outra solução que tinha uma concentração de 60%. E dessa solução 60%, eu peguei 300 ml. Aí é o seguinte, gente, o volume dessa solução aqui eu já sei, porque como eu peguei 200 de uma e 300 da outra, o volume aqui então vai ser 500 ml, tá? E aí o que eu quero é só descobrir a concentração. Para facilitar, vocês vão perceber que aqui agora é uma mistura de soluções. Eu vou numerar essas soluções, tá? Então aqui eu vou chamar essa solução aqui de solução 1, essa aqui de solução 2 e essa aqui de solução final, que foi a que foi preparada no final das contas. Tanto faz a numeração que você coloca aqui, tá? É só para a gente se orientar até onde a gente vai com a fórmula. Então, como eu tenho solução final, solução 1, solução 2, eu vou usar a fórmula assim, ó. Concentração final vezes volume final é igual a concentração 1 vezes volume 1, mais concentração 2 vezes volume 2. Simplesmente assim. A concentração final eu não sei. O volume final é 500, porque foram 200 de uma e 300 da outra. A concentração da 1 é 20%. O volume dela foram 200 ml. A concentração da 2 é 60 e o volume dela foi 300. Então, aí agora é só eu fazer essas contas e isolar aqui a concentração final. Então, a minha concentração final vai ficar sendo 20 vezes 200 vai dar aqui 4.000, mais 60 vezes 300 vai dar 18.000, dividido por 500, certo? Então, vamos fazer essa continha aqui, 44. Então, 44. Agora, 44 o quê? 44% massa-volume. Como que eu sei que essa é a unidade? Porque a unidade da concentração que eu usei para produzir a minha solução final é porcentagem massa-volume. Então, segue a mesma unidade, tá? Então, eu peguei uma solução 20%, uma 60% e obtive uma solução 44%. Beleza? Agora, vamos fazer mais um outro exemplo ainda. Terceiro e último exemplo para a gente partir para os exercícios do PET, tá, pessoal? Aqui ele pergunta para mim o seguinte: qual é a massa de água que foi evaporada quando 400 ml de uma solução 30 gramas por litro foi colocada em evaporação até que ela atingisse uma concentração igual a 40 gramas por litro? Então, vamos dar uma olhada aí como que a gente poderia resolver esse exercício. Nesse caso, a gente vai fazer um desenho seguinte, ó. A gente tem uma solução aqui. Essa solução,
ela tinha uma concentração 30 gramas por litro. E o volume que eu coloquei dela aqui foram 400 ml. Como eu quero que essa concentração ela aumente de 30 para 40 gramas por litro, como que eu vou fazer isso aí? Para fazer isso aí, a gente vai ter que pegar uma fonte de calor, né? Por exemplo, levar ela aqui ao fogo, né? E aí, a partir do aquecimento dessa solução, o solvente ele vai começar a evaporar. Então, vai começar a sair uma certa quantidade de água aqui. E é justamente isso que ele está perguntando. Qual é a quantidade de água que foi evaporada para que eu conseguisse fazer com que essa solução aumentasse a sua concentração de 30 gramas por litro para 40 gramas por litro. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui nesse caso, a gente está com uma solução só e é um processo de evaporação. Então, tanto para evaporação quanto para diluição, a gente usa a fórmula assim, ó. Concentração final vezes volume final é igual à concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1. A concentração final que eu quero obter é 40 gramas por litro. Porém, o volume final que vai ter, eu não sei, porque eu não sei quanto de água que vai ser evaporado. É daqui que eu vou conseguir responder a minha questão. A concentração inicial que eu tinha era 30 gramas por litro. E o volume inicial eram 400 ml. Então, aí agora eu faço a continha, vai ficar assim, o volume final é 30 vezes 400 dividido por 40. Posso cortar esses dois zeros aqui, e aí vai ficar assim, ó. 30 vezes 10. 30 vezes 10 são 300 ml de solução final, tá? Aí, eu respondi a minha questão? Ainda não. Perceba que 300 ml é o resultado da solução final. Então, ela vai diminuir de 400 ml para 300 ml. Agora, com essa informação, eu consigo saber. Se a solução inicial era de 400 ml e depois foi para 300 ml, eu tenho certeza que evaporou 100 ml de água da solução e isso fez com que a sua concentração subisse de 30 para 40 gramas por litro. Então, a resposta final aqui é evaporou-se 100 ml de água, tá? Agora, a gente vai fazer os exercícios do PET. Eu separei dois exercícios para a gente fazer. Vocês vão ver que é basicamente a aplicação dessa única equação aqui, que é a equação que fala sobre diluição, mistura ou aumento da concentração de uma solução. Então, pessoal, uma das atividades que eu separei do PET aí para a gente fazer é a atividade número 1 dessa quarta semana, que fala para a gente o seguinte, ó. Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Então, presta atenção comigo aqui que eu sempre gosto de fazer um desenho, um esboço da situação. Então, o que eu tinha aqui, ó? Eu tinha uma solução cuja concentração é igual a 1,5 mol por litro. O volume dessa solução era de 300 ml. E aí o que eu queria? Eu queria que essa solução ela ficasse mais diluída, ou seja, que ela adquirisse uma concentração menor. Essa concentração é de 0,3 mol por litro. E aí como é que eu posso fazer uma solução diminuir a sua concentração? Para diminuir a concentração de uma solução, eu posso adicionar água. Então, justamente é isso que ele está perguntando. Quanto de água que eu vou ter que colocar aqui para que essa solução se torne 0,3 mol por litro? Como que eu resolvo isso? Como eu tenho uma solução só no desenho, eu vou parar na C1V1. Então, vai ficar assim, ó. CF vezes VF é igual a C1 vezes V1. Beleza? Aí, a concentração final, eu sei quanto que eu quero obter de concentração final. Concentração final é 0,3. O volume final, eu não sei. Esse que vai me ajudar a descobrir quanto de água que eu adicionei. A concentração inicial era de 1,5 mol por litro. E o volume inicial eram 300 ml. E aí, com essas informações, eu consigo fazer essa continha aqui agora e determinar a resposta. Ó, o volume final vai ser 1,5 vezes 300 dividido por 0,3. Aí você vai fazer essas continhas aí e você vai chegar no seguinte resultado. 1.500.
Qual que é a unidade aqui? Volume, 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 volume. Opa, volume aqui é em ml, então 1.500 ml. Então, a minha solução final ela vai ter 1.500 ml. Só que eu respondi a pergunta? Não. Ele quer saber quanto de água que foi adicionado. Agora, pensa comigo, tanto que é tranquilo isso aqui, gente. Ó. A minha solução inicial ela tinha 300 ml. E no final das contas, ela vai passar a ter 1.500 ml. Isso quer dizer o seguinte, que para de 300 chegar em 1.500, ele adicionou 1.200 ml de água. Porque aí 1.200 com 300 vai chegar nos 1.500. A resposta é 1.200. Agora vamos fazer um outro exercício do PET para aplicar. Mas percebam, é só a aplicação daquela equação inicial que eu mostrei para vocês. Então, o outro exercício do PET que eu trouxe aqui para a gente fazer é a atividade 3, que fala para a gente o seguinte. Uma solução 0,3 mol por litro apresentava 550 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 250 ml do volume desse solvente. Qual será a nova concentração dessa solução? Bora lá fazer um desenho. O que ele fez? Ele tinha uma solução, essa solução tinha 550 ml, então o volume dela era 550 ml, né? Aí o que ele fez? Ele evaporou uma certa quantidade de água, de solvente daqui. E quanto que ele evaporou? Ele evaporou 250 ml. Vamos falar que seja água esse solvente. Ele não deixa isso claro, mas pode pensar assim. Então ele evaporou 250 ml. Lembrando, a concentração inicial ali da solução era 0,3 mol por litro, tá? E aí ele quer saber o seguinte, qual será a nova concentração dessa solução? Como é que eu vou fazer isso aí? Para fazer isso aí, a gente vai utilizar, como tem uma solução só, a seguinte equação. Concentração final vezes volume final é igual a concentração 1 vezes o volume 1. Só isso, tá? Aí, a concentração final, eu não sei, é justamente o que ele quer saber, qual que será essa nova concentração da solução. E o volume final, eu sei, como foram 550 ml ele tinha e ele evaporou 250, é só a gente fazer a continha. 550 menos 250, o volume final passou a ser 300, né? A concentração inicial é 0,3 e o volume inicial era 550 ml. Tá vendo aqui, ó, bem tranquilo os cálculos. Então, a minha concentração final vai ser 0,3 vezes 550 dividido por 300. 0,55. 0,55, ok? Então, a minha concentração nova é 0,55. Mas 0,55 o quê? Como aqui a unidade é mol por litro, aqui também vai ser mol por litro. Então, a minha concentração é de 0,55 mol por litro. Faz sentido esse resultado? Obviamente que faz, porque aumentou a concentração de 0,3 para 0,55. Como eu já tinha dito para vocês, quando a gente evapora o solvente, a concentração da solução aumenta. Quando a gente adiciona o solvente, a concentração da solução diminui, tá certo? Beleza, gente? Então, para essa semana número 4, encerrando o volume 1 do PET, o último assunto é esse de misturas e diluição de soluções. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou me manda mensagem no grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês assim que puder, tá certo? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.